Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje o nosso vídeo nós vamos falar sobre descasamento do fluxo de caixa, tá bom? Então se você está gostando aí da série de vídeos que nós estamos falando sobre empreendedorismo, sobre controle financeiro, dá um like aí no nosso canal, também se inscreve, e se você tem algum amigo que gostaria ou que precisaria ouvir o que nós estamos dizendo aqui, você, por favor, compartilhe esse vídeo para a gente poder chegar a mais pessoas, tá bem? Então, o que seria um descasamento de fluxo de caixa? Eu recebi no privado um dos nossos ouvintes, né, que fico assim muito agradecido, mas ele pediu para não falar o nome dele. Ele tem nos acompanhado e tem feito, sim, o que nós temos ensinado aqui no canal. Ele começou a fazer o fluxo de caixa da empresa dele, começou a ter os maiores controles, ele já consegue perceber aonde ele precisa, ou já, né, automaticamente conseguiu aprimorar ali os seus lançamentos, né? Ele conseguiu saber quanto que era o faturamento dele mensal, que isso era uma coisa que ele sabia, mas ele tinha tudo anotado do que era a sua despesa, vamos dizer, e seus custos mensais para operar o seu negócio, mas ele não tinha tudo condensado, né? Então você chegava para ele, perguntava quanto que era o aluguel, ele sabia de cabeça, mas quando ele gastava de mão de obra ele não sabia, e quanto que era de impostos e tal. Então aquela nossa aula de fluxo de caixa que ele tem aí no nosso canal foi mostrando para ele, e ele conseguiu depois, fazendo aquelas atualizações diárias, saber efetivamente o que automaticamente ele precisava fazer para controlar aonde ele pudesse ter todo o seu faturamento, né, e todo o seu custo, e que ele não tivesse nenhum tipo de surpresa, né, onde ele estivesse gastando mais que recebendo, né? A empresa funciona muito próximo da nossa vida pessoal. Se você tem um salário e você gasta mais, você vai começar a fazer uma bolinha de neve que ela só vai crescer, certo? Então se você aí está na iminência de abrir um negócio, está acompanhando nossas aulas e quer aprender, e se você não faz isso na sua pessoa física, está na hora de começar a fazer, tá bem? E aí o que significa o descasamento do fluxo de caixa? Por que nós chegamos a esse assunto? Porque ele disse para mim: Henrique, o meu faturamento, graças a Deus, ele é muito superior, quase 50% das minhas despesas ou das minhas saídas, vou falar assim porque eu vou englobar as despesas e os custos, tá? E eu não sei o que está acontecendo na minha empresa, porque eu não consigo pagar uma conta em dia, pago atrasado, estou gerando, estou pagando multa e tal. Foi quando eu disse para ele: olha, você deve estar então tendo um descasamento de fluxo de caixa. O que seria isso? É você vender, não é, para o seu cliente de uma forma onde o seu recebimento não paga as suas despesas conforme elas vão aparecendo, ok? Então o que acontece? Ele vende, né, ele revende. Então ele vai em São Paulo, faz a compra, depois ele chega no estabelecimento dele, recalcula o preço dele, bota o preço no mercado, compara, né? Tudo isso a gente já ensinou aí, você pode acompanhar em outros vídeos, e depois ele começou a vender e teve uma boa venda, conseguiu vender praticamente tudo o que ele automaticamente fez de investimento. E o mais importante, ele não tem a inadimplência alta, né? Então, não é aquele problema de ele vendeu, mas não fez ali uma análise de crédito para saber direito para quem ele estava vendendo, até porque a venda dele quase 100% é cartão ou dinheiro. E aí você fala assim: então, mas aonde que está o erro disso? Muito simples. Quando ele foi em São Paulo, o que ele fez? Ele foi lá e comprou e falou para o fornecedor dele: olha, eu quero pagar isso em 3 vezes. Só que o fornecedor dele não faz em 3 vezes de 30, 60, 90. O fornecedor dele faz 15, 30, 45. Então ele fez uma compra com o fornecedor dele para pagar
máximo 45 dias, tá bem? E o que está acontecendo? Ele está vendendo para o seu cliente a 30, 60 e 90. Vende no cartão de crédito, tá certo? E aí o que acontece? Ele, daqui a 30 dias, ele recebe 33 ou às vezes 25% do valor da venda dele, que não consegue girar de forma a lhe pagar o fornecedor. E aí isso a gente chama de descasamento de fluxo de caixa, que é você ter o seu controle de caixa, você está todo muito bem organizado, mas as suas compras elas não estão casando com as suas vendas, tá bem? Ah, Henrique, agora como é que eu faço, cara? Como é que eu saio dessa? A gente aqui tem solução para tudo, tá bom? Então o que a gente precisa nesse momento ter a consciência, né? Que você precisa corrigir o descasamento, né, do fluxo, a primeira coisa que você tem que fazer. E a primeira coisa que você tem que fazer é uma organização interna na sua empresa. Então o que você precisa fazer? A partir de agora, fazer os controles, mas analisar eles diariamente. Porque o que acontece? Quando você analisa diariamente, você sabe quando está vencendo automaticamente os boletos do seu fornecedor, você já sabe o que você tem para receber de cliente. E se as entradas automaticamente elas não conseguem pagar todas as suas saídas, você precisa começar a entender o que você precisa fazer para poder descalçar essa bota. A gente fala muito aqui na minha região. O que seria isso? Você tem aí uma coisa importante, que é começar a comprar de forma que você obedeça a isso, tentar negociar prazo com o seu fornecedor. Isso é muito importante. Você tem que entender que isso agora é uma coisa que tem que ser de hoje para frente, porque o que já aconteceu você precisa entender, senão você não vai pagar multa, juros, né? E aí você tem que ter uma outra posição, e nós vamos falar nesse vídeo, tá? Então nesse momento você se organizar de forma que você traga as suas despesas para poder casar com a sua entrada de dinheiro, das suas receitas, tá bem? Então se você puder negociar a data do seu aluguel, você negociar o pagamento do cartão de crédito se a sua empresa tiver, tá bom? Se você puder, de repente, alguma despesa de um contratado, um prestador de serviço, você adaptar as datas suas de recebimento do seu cartão, porque automaticamente quando você vai fazendo o controle de caixa, você vai percebendo quais são os dias do mês que você mais vende. E aí, automaticamente, daqui a 30 dias vai ser o dia onde você mais vai receber. Então você começa a usar os prazos. E depois você começa também a entender qual é o melhor dia para você ir fazer compra em São Paulo ou pedir ao seu fornecedor. Exatamente casando as compras nas suas datas de recebimento, tá bom? Então a organização é muito importante. Depois o que você precisa fazer? Renegociar os pagamentos, que a gente já falou, rever os prazos de entrega. Às vezes você tem uma situação onde você consegue, junto com o seu cliente, se você for alguma coisa que produza, né? Mas se você vende automaticamente ali e a pessoa leva na hora, esse item já não dá. Mas às vezes você tenta fazer uma parte de negociação da entrega do produto, não é isso? Então, automaticamente você vai trabalhando com o seu fluxo de caixa. Por isso que a gente fala muito aqui nesse canal de fluxo de caixa, porque você precisa olhar para ele e ver como ele pode te ajudar a resolver esse problema do seu descasamento, tá bem? Aí vamos dizer que você automaticamente não tem jeito e você está pagando juros e vai pagar juros especial porque está caindo os boletos. E aí você tem a situação que é a antecipação dos créditos. Então o que acontece? Você precisa entender, e aí a gente tem que chamar muito atenção, tá? Nesse momento, o que você precisa fazer de forma que você adapte, né, nesse momento onde tem um descasamento do seu fluxo de caixa,
depois que você se organizar isso vai ocorrer bem menos, mas nesse momento o que seria melhor para você? Então você tem que ter a mentalidade como empreendedor e como financeiro da sua empresa, qual seria o custo mais baixo para eu poder fazer? Vou pegar um empréstimo? O que não pode é você pagar boleto com o seu cheque especial, amigo. Você está pagando 16%, aí 17% em alguns bancos por mês. Então, nesse momento, ou você renegocia o boleto, né? Nesse período está muito propício para você poder fazer isso, é ligar para o seu fornecedor, dizer, olha, então vai ser um boleto amanhã, mas meu cliente só paga daqui a 3 dias, ou 15 dias, ou uma semana, dá para prorrogar, não dá ou não dá, entende? Às vezes você consegue com o fornecedor, tá bem? O que você não pode é, nesse momento, ter vergonha. Tudo no mercado você tem que ser sincero, é sentar e conversar com as pessoas, né? Já falei isso várias vezes nesse canal, você, por favor, você não desaparece nem atende, deixa de atender o telefone, porque você deixa o outro pensar o que ele quiser e ele vai pensar coisas horríveis de você, tá bom? Mas uma coisa que muitas vezes a pessoa esquece é que ela emitiu vários boletos e de repente ela pode fazer uma antecipação de boleto nesse período de crise agora. O dinheiro é seu, o boleto é seu, e você tem automaticamente a certeza que você vai receber, não é isso? Então acredito que essa seria uma grande coisa a fazer nesse momento, dependendo do quanto que é a taxa que o seu banco vai cobrar, tá bem? Mas acredito que vai ser muito mais baixo que qualquer empréstimo, qualquer cheque especial que você vai pagar nesse momento, tá bom? E quem fala de boleto, fala também dos cartões. Tem sempre uma taxazinha de antecipação que você pode, nesse momento, antecipar só o valor que você precisa. Não precisa fazer antecipação de tudo. Tá bom? Então eu preciso muito que você está gostando desse vídeo, que você dê o like, que você compartilhe, né? E que você se inscreva aí no nosso canal, que é para a gente poder chegar e levar essa mensagem ao maior número de pessoas. Tá? Muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo vídeo.